Muito bom, pessoal. Então, boa noite a essa atividade semanal nossa da BHM. Pessoal, nós vamos falar de um tema aqui que me interessa muito. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar a respeito, talvez seja o primeiro contato com isso. E se for o primeiro contato, é plenamente justificável. Para vocês terem ideia, eu formei no ano de 2000, né? E durante toda a faculdade de medicina, eu não tinha jamais ouvido falar sobre a alostase. Eu fui ouvir pela primeira vez sobre o conceito lá em idos de 2015. E, de certa forma, isso tem um porquê, porque a teoria ela é relativamente nova. A teoria da alostase, como a gente vai ver, ela ganha força realmente na década de 90, ela surge ali, ela é meio desenhada na década de 90, e vem com o impacto de publicações mais intenso a partir de 2010. Né? Então, em 2012, por exemplo, a gente tem a grande publicação do Dr. Sterling sobre a alostase. Então, se a gente for considerar isso perto de outras teorias, como a teoria da homeostase, que a gente vai falar bastante na aula, traçando certos comparativos, que é uma teoria muito bem consolidada, no qual, com certeza, a maioria dos presentes aqui já ouviu falar de homeostase, e é uma teoria que já tem quase um século. Né? Então, é explicável, às vezes a gente não está tão familiarizado com esse tema. Todavia, ele se torna bastante importante para nós que somos terapeutas, para nós que lidamos com cuidados integrativos, para nós que estudamos neurociência, a relação da mente com doenças físicas, com sintomas físicos, porque essa teoria, embora seja uma teoria, toda teoria é um modelo, né, teórico, né, ela não pode ser entendida como uma verdade absoluta, né? Então existem gaps a serem considerados, mas é uma teoria muito elegante. Então vale muito a pena a gente ter essa temática no nosso arcabouço teórico. Muita coisa que talvez eu fale aqui, a gente já sabe de certa forma, meio implícita, né? Porque a gente pratica isso, a gente entende isso. Mas é muito legal quando a gente dá uma roupagem teórica para o que a gente está falando e ganha referências para falar sobre certas coisas com muito mais autoridade, principalmente quando vocês estiverem se dirigindo ao meio acadêmico científico, quando estiverem apresentando o trabalho de vocês para profissionais da área de saúde, cientistas, médicos. Então, a gente tem que ter uma maneira de comunicar, né? Quando a gente está falando com o nosso paciente, quando a gente está falando com o público leigo, assim por dizer, que é diferente da maneira de comunicar quando a gente está no meio acadêmico científico, como eu falei há pouco. Aí a gente tem que mudar a nomenclatura, a gente tem que citar referências, e eu estou trazendo isso para vocês, então, para que vocês, a partir de agora, comecem, primeiro, a atentar para isso, se já não atentam, e, segundo, ter esses referenciais. Tá? Outra coisa que eu quero pontuar agora nesse começo é que eu vou precisar muito de vocês aí durante a apresentação, porque eu não quero que seja um lance que eu fique falando sozinho. Né? Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre o que eu vou falar e o que eu vou apresentar. Porque o que eu vou fazer? Eu vou passar um caso, como eu falei já no grupo, né, que é um caso meu, né? Eu selecionei ele aí, porque não é um caso aleatório, né? É um caso que guarda muita similaridade com muitos pacientes que vocês atendem. Ele faz um pouco parte do meu dia a dia. Não tem nada de fantástico, não ser o fato que é óbvio, né? Eu selecionei um caso onde o tratamento foi bem sucedido, né? E é claro que existem casos como este que eu vou apresentar, porque são casos difíceis, que nem sempre a gente tem sucesso. E é bom a gente entender isso e às vezes discutir isso também, porque a gente está falando de um problema aqui que tem raízes multifatoriais, né? E sempre quando a gente lida com algo que tem uma raiz multifatorial, a gente vai ter problemas em relação a qualquer tipo de tratamento. Então, como eu disse para vocês, essa aula, esse masterclass, assim eu coloquei, né, esse encontro clínico teórico, eles estão dentro de uma lógica de temas da academia. Isso é legal vocês terem em mente também esse slide aqui, tá? Porque são temas, ou grandes temas, que envolvem a hipnose clínica, que estão hoje em voga nos grandes eventos, nas grandes discussões no mundo inteiro. Tá? Então, isso foi estudado bastante a fundo pelo nosso diretor científico, o doutor Alessandro,
e ele trouxe para a gente uma grade bem completa de temas esmiuçados para ajudar a diretoria a se expressar perante vocês. Bom, agora vamos para o que interessa. Então, é uma paciente real, né? Ela se consultou comigo inicialmente no ano de 2024. A gente vai chamar ela de MC. Ela tem, no momento da sua primeira avaliação, 42 anos de idade, é casada, um relacionamento de 15 anos, com um casamento nos últimos 13 anos, é advogada, pós-graduada em Direito Civil, procedente de Cuiabá. Tem uma questão religiosa interessante, ela se apega muito à fé, à oração, principalmente em momentos difíceis. Ela se diz católica, né, não praticante, embora tenha essa vertente, né, que eu falei para vocês. Eu costumo sempre, nas minhas anamneses, colocar quem indicou o tratamento, né, e foi a indicação de uma amiga que realizou um tratamento comigo para um problema de ansiedade e só. Então, aqui é uma imagem ilustrativa, obviamente, de IA, a gente não vai expor o paciente de maneira alguma, né? Mas apenas mostrando para vocês um pouco de um trecho que eu destaquei da consulta inicial dela. E essa paciente diz, então, mais ou menos assim, né? Botei aqui no slide. Doutor, eu já tentei de tudo. Eu já fui em vários médicos, eu fiz exames, passei por terapias, uso remédios, mas continuo sentindo que o meu corpo não desliga. Eu tenho insônia, acordo cansada, sinto uma tensão no pescoço e nos ombros, dores dessa região, inclusive, fico irritada com coisas pequenas. E parece que meu corpo está sempre esperando alguma coisa ruim acontecer. Aí ela vem com aquela famosa frase, né, pessoal? Deve ter algo na minha mente que eu ainda não consegui encontrar. Preciso que o senhor faça alguma coisa na minha cabeça aqui e me ajude, né, a encontrar isso que eu quero. Ela vem pedindo ajuda, né, o que é muito nobre. E a queixa principal dela é: eu não consigo desligar. Fiz aqui uma resenha pequena da história clínica dessa paciente, vamos ler juntos. É um quadro iniciado há mais ou menos 4 anos, com piora progressiva marcadamente nos últimos 12 meses. Então, ela começa a piorar de 2023 para 2024, um quadro de insônia, dificuldade para iniciar, sobretudo, o sono, que não é reparador. Aí ela tem fadiga, dor e tensão cérvico-mandibular, cefaleia, diz que está sempre ansiosa, irritada, baixa tolerância a estímulos e dificuldade de concentração. Olha que quadro rico, né? Refere baixa disposição, incluindo baixa libido sexual, falando aqui, sonolência diurna e impacto funcional e emocional. Ela tem ainda um desejo de emagrecimento. Ela fala que, sobretudo, depois que ela teve as gestações, ela teve 2, ela não consegue mais perder peso e vem ganhando cada vez mais peso, né? Isso ela associa à gestação e à sobrecarga familiar. Ela relata ainda alguns sintomas físicos de palpitação, respiração curta, aperto torácico inespecífico e sensação constante de alerta, mesmo sem ameaças objetivas. E, obviamente, esses sintomas já fizeram ela parar em pronto atendimento e recorrer a cardiologistas, mas não foi encontrado nada de importante nessas avaliações. Os sintomas se intensificaram em contexto de sobrecarga profissional e familiar. Então, nesses últimos 12 meses, na verdade, nos últimos 4 anos, as sobrecargas de trabalho e de família foram aumentando, uma rotina de trabalho mais exigente, as questões da maternidade e os cuidados com a família. Ela tem um histórico interessante de hiperresponsabilidade desde a infância. É uma criança que, desde a primeira infância, foi submetida a uma carga de trabalhos ou de preocupações que não deveriam ser dados a uma criança, certas responsabilidades, algo muito comum aos filhos de baby boomers e etc., né, que permearam aí o século passado, como é o meu caso, né, aquela coisa de botar bastante carga, preocupação com o futuro, etc., e às vezes de uma maneira desproporcional. Mas, enfim, ela se descreveu como a menina que tinha que ser boazinha, que aprendeu a não dar trabalho e agradar a todos para evitar conflitos em ambiente familiar, que era um ambiente tenso e pouco previsível. Vivências de rejeição, desproteção e ausência paterna. Essa paciente ela não sabe até hoje quem é o pai biológico dela.
né? Isso era, inclusive, um tabu dentro da família, não falavam sobre isso por muito tempo, até hoje há uma dificuldade, então ela foi meio que criada, quando eu falo de paterno aqui, é o pai biológico, que nunca, ela nem sabe quem é, e também o padrasto, né, ou os padrastos que ela teve, que nunca tiveram realmente colocando ali o papel de pai, né, perante essa paciente. Conflitos intensos com a mãe, também, né, uma relação difícil com o padrasto, falei há pouco, e o impacto também relevante da relação com a irmã. Ela tem uma irmã mais velha, e com essa irmã, ela tinha muitos atritos, né? São muito diferentes uma da outra, etc. Um padrão de busca por aprovação, dificuldade de pertencimento, autocobrança, muito importante, sobrecarga emocional e tendência a negligenciar as próprias necessidades em prol do outro. Né? A necessidade do outro é sempre mais importante, e se acontecer alguma coisa, a culpa é minha. Né? A culpa é minha pelo que está acontecendo. Muito interessante isso nessa cliente. Já realizou as avaliações médicas, como eu falei, exames, psicoterapia, diz que tem uma compreensão racional dos seus padrões emocionais, mas sente que, entre aspas, o corpo não acompanha. Quando nós médicos colocamos SIC, entre parênteses, para vocês irem se acostumando, a gente coloca uma sigla para segundo informação do cliente, tá? Então, dizendo que foi o paciente que disse isso. Usa a medicação prescrita para ansiedade só, não tem melhora parcial, negou ideação suicida, autoagressão e uso abusivo de substâncias. Queria apenas aumento do consumo de café recentemente e episódios de dificuldade do controle de impulso. Coloquei compulsão entre aspas, porque hoje tudo é compulsão, né? Não é bem assim. Né? Compulsão, na verdade, é bem definido, que na maioria das vezes acontece uma dificuldade da pessoa lidar com os impulsos. Né? Então, ela tem um transtorno do impulso. No caso dela, mais ou menos isso. Na minha história clínica, na história médica, a gente faz algo chamado revisão dos sintomas. Né? E eu incluo nela o que eu chamo de MAPS, não veio da minha cabeça, obviamente, veio da medicina de estilo de vida, da medicina integrativa, que é uma sigla para 4 pontos extremamente importantes em algo que eu já vi que a doutora Márcia gosta muito, que é o chamado orçamento corporal. Vamos falar de orçamento corporal porque ele tem tudo a ver com a ideia da alostase. Na verdade, são conceitos que quase se confundem. Tá? Mas o que é muito importante quando a gente fala de gerenciamento do orçamento corporal, pessoal? Movimento, alimentação, pensamento e sono. Tá? Então, vamos siglar aqui como MAPS. Tá? Isso tem que fazer parte, eu sugiro que faça parte da história de vocês. Atividade física irregular, sedentarismo, olha que importante, muito comum nos dias de hoje também. A alimentação não está legal, café 4 a 5 vezes por dia, beliscos à tarde, maior busca por doces sob estresse, apetite oscilante, refluxo eventual, combinação de pensamentos, autocobrança, medo de falhar, dificuldade de delegar, irritabilidade, já falando sobre isso, e a insônia, que já foi citado há pouco. Isso é muito legal, sem querer fazer propaganda, né? Acabou aparecendo ali o responsável pelo aplicativo, né? Mas não tem esse intuito. Enfim, é uma ferramenta, na verdade, de avaliação nutricional que eu uso, mas ela tem algo que é bem legal. Antes da consulta, eu mando para o paciente um questionário. Esse questionário chama mapeamento de sintomas. Tá? O mapeamento de sintomas, então, o paciente preenche em casa, né? Um questionário, né, que ele vai preenchendo. E aí, antes dele entrar, eu tenho essa informação na minha tela, inclusive com um score de sintomatologia. E observem como essa paciente vem, então, com, primeiro, um score alto, né? É um score que vai de 10 a 140, ela pontua 102, e, ao mesmo tempo, a gente mostra todos os domínios onde o sintoma dela está mais intenso. Nessa tela, quando eu estou no meu computador, aqui não vai dar porque é um print de tela, né? Mas nessa tela, quando eu clico ali em cima do domínio, ele esmiuça mais ainda, mostrando para mim os subdomínios. Tá? Isso é bem interessante para nós médicos e poupa bastante tempo da consulta para a gente aproveitar em outros pontos. E, ao mesmo tempo, antes do paciente entrar, a gente já tem uma ideia do que a gente vai ter pela frente. Outra coisa muito legal, não é o único, tá, pessoal? Tem vários desse tipo, eu só uso esse porque ele já está linkado com uma ferramenta de avaliação nutricional. Ele permite uma evolução dos sintomas, isso é muito legal, porque aí você vai comparando na evolução se o paciente está melhorando ou piorando. Bom, gestação, primeiros anos de desenvolvimento. A gestação dela, ela não cita nada grave, né? Quando ela estava na barriguinha da mamãe, né?
que é importante também, pessoal, tá? Depois, se vocês estudarem a literatura, vocês vão ver uma relação importante entre prematuridade e transtornos de pânico, transtornos de ansiedade, tá? Isso linka com a teoria da alostase, que a gente vai falar agora. Então, mulheres que tiveram trabalho de parto difícil, a gente sabe que as marcas psicofisiológicas podem começar aí, tá? Isso é importante. Primeiros anos de vida marcados por um ambiente emocionalmente instável, a vivência de ausência paterna, sentimentos recorrentes de insegurança afetiva, necessidade precoce de adaptação emocional, tendência ao hiperfuncionamento, busca por aprovação, dificuldade de estabelecer limites, tudo isso a gente já falou. Não vou ficar batendo aqui porque a gente já disse. Outra coisa que eu acho legal, depois a gente pode fazer uma apresentação só para falar sobre isso, são os famosos ACEs, né, Adverse Childhood Experience, que são os eventos adversos da infância, que, na verdade, acontecem de 0 a 17 anos, muito bem estratificados já na literatura, divididos em abuso, negligência e cuidados disfuncionais. Eu não vou citar para a gente não ficar longo, mas observe que ela pontua muita coisa em termos de ACEs, inclusive algumas vivências de abuso que envolvem aspecto, inclusive, sexual. Bom, como eu passei a história até bem detalhada para vocês até aqui, eu acho que vocês não precisam repetir o resto, porque vocês já tiveram uma ideia. Então, vamos fazer agora um sumário aqui dos antecedentes patológicos dessa paciente. De diagnósticos, ela já tem previamente ansiedade, insônia, bruxismo, dispepsia funcional, cefaleia atencional, dor cervical crônica. A única coisa que ela tem de sintoma ou de patologia, vamos dizer assim, orgânica. Vou fazer um parênteses aqui. Tá? Os transtornos funcionais são aqueles onde a gente não vai ver alterações objetivas. Por exemplo, ansiedade, depressão, transtorno depressivo. Né? Então, são doenças que não têm marcadores. Agora, o hipotireoidismo, ele tem um marcador. O hormônio tireoidiano está lá abaixo. Às vezes, você vê ali a ultrassom, a tireoide atrofiada. Então, tem uma lesão orgânica evidenciada através de exame histopatológico ou através de alguma evidência laboratorial ou radiológica, tá? Então, só para a gente fazer esse parênteses. Medicamentos, ela usa esse citalopram, é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês perguntam. Usam tarja preta, tem que ter ali um benzo, né, da vida, um clonazepam, 2 a 3 vezes por semana. Omeprazol, inibidor de bomba de prótons, para secreção gástrica eventual. Analgésicos. Achei muito interessante, ela falou que usava extrato de tireoide, 40 miligramas, 3 vezes ao dia. Aí eu já falei, aí tem coisa. Cara, extrato de tireoide é um tratamento, não vou nem chamar de alternativo, tem alguns médicos aí integrativos, apregoado, tal, é basicamente você pegar a tireoide de um boi, né, fazer um extrato com ela e dar para o paciente tomar. Isso a gente fazia quando não tinha o hormônio tireoidiano farmacológico, porque o problema do extrato tireoidiano é que você não tem controle, você não sabe exatamente o quanto tem de hormônio naquela substância. Só que a paciente, ela atribuía todo o controle tireoidiano dela ao extrato. Então, não podia bater de frente com o extrato, eu só recebia informação teórica. Só que eu não, já pensei, cara, essa tireoide não deve estar muito bem, mas tudo bem. 10 meses de psicoterapia, bacana, falei para ela continuar fazendo psicoterapia, ajuda demais. Fisioterapia cervical para dor e pilates que ela interrompeu. Negou o tabagismo, etilismo meio que social e cafeína, que eu achei que estava bem intenso, né? 4 a 5 cafés por dia. Sobrepeso, uma paciente que tem um índice de massa corporal de 27, para quem não sabe, acima de 25, sobrepeso, acima de 30, obesidade grau 1, acima de 40, obesidade mórbida, grau 3, tá? Essa paciente, então, está no sobrepeso, com uma circunferência de cintura já elevada. Tudo isso é importante, tá? Tudo isso mostra que esse organismo está sob estresse adaptativo. É esse o conceito que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Um organismo que está se adaptando. E essa adaptação, como a gente falou lá no título da aula, se necessária por muito tempo, ela pode se tornar um novo normal para o paciente, pagando-se para isso um preço metabólico. Eu quero dizer que o que essa paciente mais ouviu de profissionais é: olha, você está estressado, seu problema é estresse. Isso é muito comum, né? Estresse.
Aí eu pergunto para vocês, que diabo é estresse? Né? De onde vem estresse dentro das áreas ou das ciências da saúde? E agora eu quero fazer a É o irmão gêmeo da virose. estresse, estresse. Então, vamos entender de onde surge estresse. Né? O primeiro cara que falou sobre isso no ambiente científico, médico, né, assim por dizer, foi Hansey, em 1900, na verdade, no início do século passado, em idos de primeiros 50 anos, né, do século passado, idos de 1946. Ele foi o pioneiro a usar o termo estresse dentro da biologia. Um grande nome, viu, Hansey, dentro da ciência moderna. E ele definiu como estresse a resposta não específica do corpo a qualquer demanda, seja ela causada ou resultado de condições favoráveis ou não favoráveis. Nessa visão do Seyle, e aí ele linka com um conceito que a gente vai começar a mostrar, que é a visão clássica da homeostase, presta atenção. O corpo está em equilíbrio. Aí você tem um agente estressor, que pode ser um elemento externo, qualquer, que ele falou, ou interno, tipo um micro-organismo, alguma coisa que invadiu aquele corpo. E aí você tem uma resposta fisiológica, né, uma ativação, uma mobilização energética para fazer com que aquele organismo volte ao equilíbrio. Então, essa é a ideia que permeia 80% da mentalidade médica até hoje. Há um equilíbrio, por isso que a gente vai lá ver os exames. Aí tem aquela faixa de normalidade dos exames, né? Ou seja, para tudo você tem a faixa de normalidade. Você tem uma temperatura, você tem uma pressão, então aquilo ali é o estado de equilíbrio. Se houver um estressor, você vai ter um desequilíbrio e um esforço do organismo a voltar para o equilíbrio. E quando o organismo não consegue voltar para o equilíbrio, a gente chama isso de doença ou de transtorno. E a gente vai procurar se existe um marcador biológico, e aí é uma doença orgânica. Se não existe, né, nada que justifique isso, é um problema funcional. Então, essa ideia está ligada a um outro conceito que eu já estou colocando para vocês aqui, que é o conceito da homeostase. E quem traz esse conceito é um grande cientista chamado Walter Cannon. Em 1929, ele define que a homeostase é a função final de todos os mecanismos fisiológicos. Olha que interessante. Ele diz que todos os mecanismos fisiológicos existem para colocar o organismo num estado de adaptação, não de adaptação, num estado de regulação. Manutenção da estabilidade do meio interno. Essa ideia do Cannon liga muito com a ideia de dois grandes cientistas, que é o Claude Bernard e o Charles Darwin, na sua teoria da evolução. Então, através da teoria da homeostase, a gente entende que existe ali uma condição normal do corpo, e é como se o corpo fosse uma casa, e essa casa tem um termostato. Independente da mudança climática externa, dentro da casa, a gente tem que manter um certo ambiente, e esse termostato vai ajustar para manter a casa funcionando. Se o termostato quebrar ou não der conta, muda-se o ambiente dentro da casa. E aí a gente vai chamar isso de doença. Então, a doença, pela visão médica, ela tem muito a ver com o desequilíbrio da homeostase. A incapacidade do organismo de manter as suas condições normais. Beleza? Tá? Beleza. Aí a gente tem algumas coisas interessantes que eu quero já pontuar aqui para vocês. Esse modelo é um modelo extremamente reativo. O que é um modelo reativo? Você imagina que você está lá quietinho, em equilíbrio. Aí tem um agente estressor, já mostrei isso para vocês. Aí existe uma alteração no meio interno, que é o conceito do Claude Bernard, de meio interno. Existem receptores que captam isso e geram uma resposta inata, evolutiva, aí vem Darwin, né, que isso está nos nossos genes, essa resposta inata, né, fazendo com que a gente volte para o estado de normalidade, restabeleça o equilíbrio. Então, dois conceitos importantes, mas um colocando a mudança no meio interno detectada pelo corpo e uma programação genética para que a gente volte ao equilíbrio. Então, a gente não está falando aqui de outros fatores
que podem estar envolvidos nessa resposta. E o mais importante, a gente está falando de um modelo reativo. E aí a gente começa a colocar algumas coisas para pensar. Mas olhando aqui na nossa paciente, agora voltando para ela, e a Cleide pontuou muito bem, ela desde a infância passou por uma série de eventos que a gente pode chamar, de alguma maneira, de eventos estressantes. Através da teoria da homeostase, a gente entende que o comportamento biológico dela foi mais ou menos esse. Ela sofreu vários insultos, mas até 4 anos atrás, pelo menos, ela sempre conseguiu voltar, retornar à sua normalidade, à sua homeostase. Até que algo aconteceu, olha que interessante, de 4 anos para cá, que fez com que esse organismo não conseguisse mais voltar para a sua homeostase. E aí ela começa a ter sintomas. Beleza? Isso explica muito, né? Muito interessante olhar isso. E a maioria dos médicos, como eu disse, vai pensar justamente dessa forma. Mas a gente começa a colocar aqui algumas dúvidas. O que é um modelo reativo? O modelo reativo seria mais ou menos isso. Eu botei essa metáfora aí para a gente entender. Você está lá quietinho. Aí você dá uma pancada. Depois da pancada, você... E, na verdade, não é bem assim. Na hora que você vê a madeira vindo para você, você já se defende. Você reage antes do insulto acontecer. Na hora que você sente o ambiente hostil, você já começa a entrar num mecanismo de defesa. Ou seja, o que eu estou falando aqui? O nosso corpo ele não é reativo, não. O nosso corpo, na verdade, tem um outro tipo de funcionamento que é balizado por um órgão que hoje a literatura é praticamente unânime dizer que comanda todas as respostas no nível fisiológico em termos adaptativos, que é o cérebro. Então, o cérebro seria uma espécie de grande maestro do nosso corpo. O corpo pode trabalhar sem o cérebro, é certo ponto. Né? Quando o paciente entra em morte encefálica, alguns mecanismos vão continuar trabalhando, eventualmente a custas de instrumentos artificiais, mas a gente sabe que isso uma hora vai colapsar, não vai dar para durar muito tempo. Então, o cérebro, ele tem uma função vital e ele é considerado hoje o grande maestro, um órgão-chave das funções de controle do organismo. Então, se a gente for falar de homeostase, a gente tinha que colocar o cérebro na parada, porque ele controla o jogo. Mas a gente sabe uma coisa hoje sobre o cérebro. O nosso cérebro, ele não é reativo. Na verdade, as neurociências nos mostram hoje claramente que o nosso cérebro, ele é uma máquina preditiva. Olha uma situação como essa. Vamos supor que a gente estivesse vivendo isso em tempo real. Você ia, salvo se você tivesse distraído, é óbvio, né? Mas se você está olhando para isso acontecer, você vai ficar ali esperando e só vai pular depois que o pneu te acertar? É isso que você vai fazer? Não. O que acontece nesse momento? Com base em experiências prévias, se for uma criancinha, provavelmente ela vai ficar esperando, e só vai reagir depois que o pneu acertar essa. Mas nós adultos, com base nas nossas experiências prévias, bem antes de qualquer reação, o nosso cérebro vai prever a trajetória, direção, velocidade, além de centenas de outras variáveis, simular seus efeitos, comparar esses dados com os inputs que chegam de uma maneira interna e externa e gerar uma resposta com a maior precisão possível. É o famoso reflexo. E se der tempo, você vai se salvar conforme o seu treinamento, conforme o seu condicionamento, etc. Isso começa a mudar o jogo. Eu vou dar aqui um outro conceito, isso aqui a gente vai ter que abordar em outra aula, que é uma coisa muito legal. É um modelo que explica, de certa forma, esse funcionamento preditivo do cérebro. O cérebro tem um modelo interno de predições, com base nas experiências de vida e na nossa base genética. Seria uma espécie de algoritmo do nosso cérebro. Uma base de dados que permite que a gente simule o que vai acontecer, ou seja, crie uma predição, inicialmente preveja, simule, compare essa simulação com os inputs que vêm de fora através dos 5 sentidos, observe os erros nessa previsão, corrija, atualize o modelo e loope novamente. E isso vai acontecendo
eventualmente, inúmeras vezes por segundo, na ordem de milissegundos, gerando uma resposta antecipatória do cérebro. Então, o nosso cérebro, para a gente conseguir sobreviver, a gente, evolutivamente, pela seleção natural, acabou selecionando aqueles seres que tinham maior capacidade de previsão, pessoal. E assim o nosso cérebro se adapta ao longo da evolução para se tornar uma máquina preditiva, estruturada com bilhões de loops de predição, que produzem uma atividade cerebral intrínseca. O cérebro nunca para, é uma rede de atividade cerebral intrínseca, fazendo o tempo inteiro previsões, simulações e comparando isso com os dados que vêm de fora. E essa atividade preditiva do cérebro tem como base experiências prévias. Olha aí as fontes bibliográficas para vocês. Tá? Então, o cérebro ele aprende e, com base nas experiências prévias, ele padroniza. Experiências prévias podem ser experiências adquiridas na vida ou de natureza evolutiva, né, que a gente acaba adquirindo através dos nossos genes. Ok. Então, já sabemos que o cérebro ele gera uma resposta antecipatória, ele vai regular o corpo. Olha como a gente agora está entrando aqui num contrassenso em relação à homeostase. Então, o cérebro ele não é reativo. O cérebro parece ser preditivo. Eu trouxe algumas metáforas práticas aqui para você. Imagine que você olha seu celular, está lá a minha esposa. Ai, 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 isso aqui gela até a alma, né? Uma mensagem só assim, precisamos conversar. Cara, né? Com base nas minhas experiências prévias, o meu cérebro faz um monte de predição e simulação, né? E o meu coração acelera, a respiração fica curta, né? Eu odeio esse tipo de coisa, cara. Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Olha, preciso conversar. Fala o que é, criatura, pelo amor de Deus, né? Porque o nosso cérebro é antecipatório, a gente vai sofrer envenenado, né? Então, esse é o mecanismo da famosa ansiedade. Isso acontece no nível macro. E esse loop de simulação e predição, eu falei que o loop, às vezes, ele acontece em milissegundos, mas às vezes demora semanas ou dias. E você loopando ali, tá? Depende muito do tipo de estímulo que a gente está observando. Outro exemplo prático, agora no nível celular e metabólico, que vem desde a ideia de Pavlov, do uso, quando estudou a salivação dos cães perante o estímulo da comida, observando que os cães começavam a salivar só de sentir o cheiro da comida. Ou seja, eles não precisavam comer para salivar. Isso acontece com a gente, e na fisiologia a gente estuda a fase cefálica da digestão, que inicia apenas da gente pensar na comida, às vezes, apenas sentir o cheiro. Apenas de chegar a hora do almoço, a gente tem uma resposta onde o estômago se prepara para receber a comida, o fígado se prepara, a musculatura se prepara para receber nutrientes, o pâncreas começa a secretar insulina, e a gente não colocou nenhum nutriente ainda dentro do corpo. Isso acontece através de previsões do nosso cérebro. E acontece também no nível intracelular e molecular. A mesma coisa que eu estou dando novamente o exemplo da insulina, né, sendo liberada lá na célula beta do pâncreas, através de um estímulo que ainda não aconteceu. Antes da glicose subir de fato, a gente já tem picos de insulina, preparando o corpo para receber algo que ainda não aconteceu. Ou seja, prevendo o que deve acontecer para adaptar, para preparar o organismo. E agora a gente começa, então, a comparar os dois modelos. A gente tem, de um lado, um modelo reativo, vamos pensar assim, entra um patógeno no organismo, tem um contato real, e aí a gente produz uma resposta imune. Mas a gente sabe que pode acontecer também, claro que isso não significa produção de anticorpos, propriamente dito, mas através de pistas de risco, contexto, memória, ritmo biológico, o organismo prevê a demanda e leva a uma prontidão imunológica. E se houver o agressor, a resposta já começa mais preparada. A ideia da homeostase, embora muito boa e presente, digamos, isso não significa que a homeostase cai por terra, mas a gente precisa complementar ela com outros modelos. E desde o século passado, a gente tem modelos complementares que surgiram, e um dos que realmente pegaram foi proposto em 98, que é o modelo proposto por Sterling de alostase, que aponta o cérebro como um órgão central, tanto regulando mecanismos periféricos, como aqueles que comandam comportamentos nos níveis superiores,
visando aumentar a capacidade do organismo em responder de maneira eficiente às suas necessidades. Essa é a ideia da alostase. Esse é o Dr. Peter Sterling, e aqui nesse slide eu coloco para vocês as principais fontes bibliográficas sobre o modelo da alostase. Alguns colocam McEwen e Winfield como um dos precursores da alostase também, porque os estudos deles também foram muito importantes. Mas aqui a gente está mudando o jogo. Para a alostase, o organismo busca regular os seus sistemas internos de uma maneira mais adaptativa à situação real, tendo por base as experiências anteriores. Em nenhum momento na teoria da homeostase a gente tinha falado de experiências anteriores. A gente falava da genética, lembram? Mas não falava de experiências anteriores. Tá? Então, olha como isso linka com aquilo que a gente estuda. O principal ponto de divergência entre alostase e homeostase. Na homeostase, o organismo quer sempre voltar para aquele padrão de normalidade. Na alostase, o organismo ele vai se ajustar, prevendo aquilo que precisa, e, se for preciso, né, o organismo vai deixar aquele estado basal de bom grado quando antecipar que uma mudança é necessária. Por fim, a variação se torna a regra. O organismo está sempre variando e a adaptabilidade é mais importante do que a estabilidade. Então, a gente começa a mudar o entendimento das coisas, e quando a gente fala de estresse, agora, o modelo alostático para o estresse envolve mecanismos subcorticais, onde estruturas como o hipotálamo e hipófise têm importância muito grande, através de circuitos alostáticos e de controle do orçamento corporal, que detectam situações de crise e disparam uma resposta que é capitaneada principalmente pela divisão simpática do sistema nervoso autônomo e pelo eixo hipófise pituitária, hipotálamo pituitária adrenal, levando à produção de cortisol. Então, os principais efetores do estresse vão ser catecolaminas e cortisol, modulando o sistema imunológico para a produção de citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias, antecipando, muitas vezes, respostas biológicas antes mesmo delas acontecerem. E, a partir daí, a gente tem um problema. Então, vamos colocar agora, vamos começar a voltar devagarzinho para o nosso caso. O que vai acontecer quando aquele organismo sofre desafios estressores desde a tenra idade? Esse organismo vai ter que estar sempre se adaptando. E, em algum momento, então, vamos lá, você sofre o primeiro impacto, aí você se adapta. Antes do próximo impacto, o organismo já vai mudar, ele já vai se preparar. Aí ele sofre outro impacto. Quanto mais impactos ele vai tomando, ele já vai entendendo que aquela situação estressora é anormal. Então, eu já vou ficar aqui uma situação alterada. Eu vou sofrer aqui uma sobrecarga. E a gente vai começar a dar nomes para isso, para vocês entenderem melhor, se é que vocês ainda não me entenderam. É como se o nosso corpo fosse uma espécie de cidade. Está tudo tranquilo e está tudo funcionando bem. Em um determinado momento, essa cidade, que é o nosso corpo, começa a ter muitos problemas, muitas demandas. Né? Começa a ter problemas climáticos, começa a ter um índice alto de assaltos, muitos carros circulando na rua, né? Então, o que vai acontecer para a gente ter uma normalidade na cidade? A cidade vai começar a se adaptar. Ela vai regular recursos para ter mais policiais, para ter mais oficiais de trânsito, para ter ambulância, para ter bombeiro. Então, há um esforço adaptativo, né, para tentar fazer com que a situação seja controlada. Em um determinado momento, isso se repetiu tanto que o normal da cidade agora é viver no estado de emergência. Entenderam a ideia? Agora vamos passar isso para termos científicos. A gente vai chamar de carga alostática, o custo acumulado da adaptação. Então tem um custo. Para você mobilizar o bombeiro, mobilizar a polícia, você tem que tirar de algum lugar. Né? Então, aí emagreci, agora está caindo o cabelo, doutor. Por quê? Cabelo não é importante, está emagrecendo, você está perdendo energia. Né? Então, tem que tirar ali do cabelo, que não é tão importante, para jogar em outras partes do corpo, que é mais importante. Seu corpo está mobilizando o recurso. Então, se você não suplementar, você está errado, vai cair cabelo mesmo, enviar o rodo. Né? Para vocês entenderem como que é esse gerenciamento do orçamento corporal. Sobrecarga alostática é quando a carga fica excessiva.
ultrapassando a capacidade de recuperação do sistema, e aí a gente começa a ter os sintomas. A gente começa a ter o processo de adoecimento. E se isso continuar, ou se for muito intenso, a gente vai ter a falha alostática. Na falha alostática, você não consegue mais recuperar o organismo. Ele perde o controle adaptativo. Ele buga. Os sistemas alostáticos, eles entram em colapso. Então, a gente tem a incapacidade do organismo de se adaptar. A gente usa muito na hipnose essa metáfora do balde, né, do copo. O copo encheu. Aí, na hora que o copo encheu, vem o sintoma. Olha como isso linka ao conceito de carga alostática e de falha alostática. Mas usando uma nomenclatura agora técnica. Vocês falarem do copo, pessoal, é muito legal para vocês explicarem para o paciente, né? A metáfora do copo, etc. Mas, pelo amor de Deus, não vão falar do copo numa aula que vocês estiverem dando para nível acadêmico e científico. Então, vamos usar um termo de carga alostática, que vai se acumulando ao longo da vida, e inicialmente a gente tem uma alostase normal. O balde, ele recebe a água e consegue conter a água. Mas chega um momento que o balde já tomou muita carga. Ele está lá no topo e ele começa a derramar. Nós estamos passando por uma sobrecarga alostática. Na hora que ele derrama, ele se equilibra. Mas aí ele derrama de novo. Ou seja, estamos recebendo já mais do que a gente é capaz de suportar. E se as coisas continuarem assim, a gente vai entrar em bug, em falha alostática. Aí não para mais água dentro do balde, a água derrama o tempo inteiro. Nós perdemos a capacidade de contenção. Ficou claro essa metáfora? Agora vamos para o caso da nossa paciente. O que aconteceu com ela? Desde pequenininha, o que acontece com essa paciente? Então, o gráfico dela vai ser esse aqui. Ela recebe as cargas. Cada carga que ela recebe, o cérebro passa a prever uma nova carga. E à medida que vai prevendo uma nova carga, ele antecipa. Chega um momento que ele começa a entrar em sobrecarga. Sai do normal e a gente começa a ter sintomas. Chega um momento que ele entra em falha, ele não consegue mais, ele não desliga mais. Ele não consegue mais parar. Então, a nossa pergunta perante um paciente desse tipo, olhando por esse prisma, é: que adaptações esse organismo precisou sustentar por tempo demais? Talvez esse seja o ponto de partida para o nosso raciocínio clínico em cima de um paciente. Aqui fica a grande dica, né, dessa apresentação. Pensem dessa maneira. Façam essa pergunta perante um paciente multiqueixoso. Não é isso? A gente fala, putz, é um paciente cheio de queixo. Eu não sei nem por onde começar, porque tudo está desregulado. O paciente não desliga mais, ele não consegue mais recuperar, eu não consigo mais descansar, doutor. Eu estou o tempo inteiro assim, o tempo inteiro eu não paro, meu cérebro não para, minha cabeça não para. Ele perdeu aquela capacidade de se adaptar, pessoal. Por que ele perdeu? Foi um conjunto de adaptações que foram sustentadas muitas vezes por muito tempo, ou às vezes até uma adaptação única, mas extremamente pesada. E aí é o estresse pós-traumático clássico, né? O cara foi para a guerra, viu um monte de gente morrendo do lado dele. Então ali ele bugou, ele entrou em falha alostática imediatamente. Ele volta cheio de sintomas e não consegue mais desligar. É como se ele estivesse ainda na guerra. Entende? Então, há a linha do tempo, mas também há a intensidade do estímulo, que pode levar o organismo, dependendo da intensidade, né, um abuso sexual, coisas do tipo, né, a uma falha alostática imediata. Ou seja, a adaptação não acontece mais, ele não consegue se sustentar. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, que eu tenho pouco tempo para terminar, tem 2 minutos, e eu preciso falar do tratamento que eu adotei para essa paciente, o que não quer dizer que seja uma verdade, tá? Então, vamos colocar isso assim. Qual que é a melhor técnica para fazer com um paciente? Pessoal, a melhor técnica é aquela que dá certo nesse caso. Né? Não adianta você ter a técnica mais balizada pela evidência, pelo estudo do fulano e do ciclano, e aquilo ali não funciona. Né? Então, técnica boa é aquela que funciona para aquele paciente, e funcionar para aquele paciente seguinte vai funcionar para o outro. Então, muito cuidado com os protocolos. Na verdade, a nossa medicina tem que ser uma medicina centralizada na pessoa, na demanda. E o bom terapeuta está apto a responder isso até em tempo real, modificando a sua postura perante aquilo que o paciente traz. Quanto mais a gente estudar,
mais instrumentos a gente vai ter para fazer isso. O que eu quero lembrar nesse caso, primeiro, um detalhe ético. Vocês estão recebendo uma paciente extremamente abalada, que a gente chama de um paciente desmoralizado. Ela já tentou de tudo. Ela já buscou médicos. Ela não consegue se autorregular. Muito cuidado com o que você vai falar para essa paciente, com o que você vai prometer para essa paciente, com o que você vai fazer com essa paciente. Porque, às vezes, uma paciente dessa está em vias de tentar o suicídio. E dependendo daquilo que a gente fizer, vocês viram ali o mapa de sintomas, ela não está aguentando mais. Eu vim pedir ajuda, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. A hipnose é minha última esperança. Quantas vezes vocês já ouviram isso, né, dentro do consultório? Então, a gente tem que abordar esse paciente com muita ética. Nós, médicos, temos um princípio, que é o primeiro princípio hipocrático, que é esse aqui que vocês estão vendo. Né? Vem do latim, primeiramente, não cause dano. Então, vamos estudar essa paciente com calma, porque ela está no limite dela, e uma intervenção mal feita pode colapsar tudo, e aí vocês, ou alguns, né, vamos dizer, ela não estava pronta, ela não sofreu o suficiente, ela era resistente, e muitas vezes você piora o quadro com uma terapia. Tá dando eco. Desculpa, Lili. Tá dando eco para todo mundo? Não? Então, seguir. Corrija aí, Lili. Acho que é só para você. Tá. Então, com base nisso, né, o que eu faço? O que eu vou falar para vocês? Eu faço para cada cliente o estabelecimento de pilares terapêuticos. Tá? Primeiro, eu vou definir um objetivo. Meu objetivo aqui, obviamente, não vai ser aliviar sintomas. Às vezes pessoal. Você pode pegar um paciente oncológico terminal em que o seu objetivo terapêutico vai ser aliviar o sintoma, e beleza, né? Vamos fazer o melhor que a gente pode, tá? Mas aqui não é. Aqui a gente tem que ajudar o quê? O organismo a sair do modo de sobrevivência e recuperar flexibilidade. O Dr. Osmar foi muito feliz. Recuperar resiliência. Então, o que eu planejei para ela? Primeiro, reavaliação médica pormenorizada. Eu sou médico, aí já ganho aí, né? Eu vou pedir exames, eu vou rever as doenças orgânicas, se preciso, eu vou pedir o parecer de algum colega, a gente dá uma revisada, via lá a tireoide, essa tireoide tem coisa estranha, né? Vamos pensar aí primeiro, vocês terem um bom parceiro médico, quem não tem, para revisar o caso junto com vocês e vocês conversarem sobre isso. Ganhem parceiros, criem networking na cidade de vocês ou até online. Quem quiser contar comigo, está bem-vindo aí, a gente, né, faz um trabalho integrativo bacana, sem problema nenhum, troca figurinha e um ajuda o outro com o objetivo de ajudar o paciente. Tá? Então, revisão clínica, fundamental. Terapia é reforma da casa. Para reformar a casa, você tem que ter uma base boa, a estrutura da casa tem que estar boa. Se você começar a quebrar a parede de uma casa e a estrutura dela, a base, né, a fundação não está boa, a casa cai. Então, a gente tem que ver a base, tá ok, sustenta, às vezes até entrar com medicação para estabilizar, e aí você fazer o processo terapêutico, você vai ter muito mais sucesso. Psicoeducação alostática, que a gente já começa a ressignificar, né? Mas você vai explicar os sintomas dessa paciente como custo adaptativo, para ela reposicionar, rever a desmoralização dela ser insuficiente, dela não ser boa o bastante, mas ver a sua própria história de vida como uma história de adaptação, como um organismo que sempre lutou e por conta de ter lutado demais, chegou uma hora que começou a colapsar. Regulação do orçamento corporal. Precisamos rever qualidade do sono, exercícios de respiração. Eu uso muito o que o Dr. Fábio deu aula ontem, que é o biofeedback HRV para isso. Auto-hipnose, né, como o Dr. Osmar também falou, de você dar as pausas ultradianas para esse paciente, usando técnicas que permitam ele se centrar, grounding, aterramento, né? A alimentação, o que o paciente está comendo é boa, ele está comendo comida ou está comendo produto alimentício? Tem uma diferença entre comida e produto alimentício. Produto alimentício enche barriga, comida nutre, né? Então, às vezes, o organismo está colapsando porque não tem ATP. A pessoa só come fast food, alimento com alta carga de carboidrato, gordura, etc.
E movimento. Eu não gosto por exercício físico. Eu não mando o paciente fazer exercício físico. Eu mando fazer se movimentar. Você precisa pôr o organismo em movimento. Precisa fazer uma caminhada ao ar livre, ver a natureza. Isso necessariamente você não precisa de uma academia para isso, mas você tem que ter, o organismo tem que estar em movimento, senão ele vai prever doença. Na nossa, na nossa evolução, a gente tinha que, eu falei isso para uma paciente hoje, né? Evolutivamente, a gente tinha que caçar, a gente tinha que coletar, a gente tinha que preparar o alimento, não tinha geladeira, a gente tinha que brigar com a tribo do lado. Então, o nosso corpo, nossa mente e corpo, né, estava sempre em movimento. E hoje a gente subverte tudo isso. E a maneira de se movimentar é ir para a academia. Né? Porque a gente perdeu, por conta das comodidades do dia a dia, algo que funcionou por milhares de anos e estamos mandando uma mensagem para o nosso cérebro que algo não vai bem. Porque no passado, quando a gente parava de se movimentar, era porque estava doente ou era porque estava em guerra com alguém, tinha que ficar só escondido na caverna e provavelmente logo, logo ia morrer de fome. Educação interoceptiva, escutar o corpo sem medo, aprender a sentir. Aí, olha, aí depois de tudo isso, que eu fui para a exploração hipnoanalítica segura, revisar memórias emocionais. Cara, minha opinião, tá? Você colocar uma paciente que está no limite, como essa paciente, a um processo catártico, envolvendo ponte pela emoção, onde eventualmente ela pode se deparar com abusos sexuais, etc., pode ser o empurrãozinho que estava faltando. Então, muito cuidado em relação a isso. Cuidado com os protocolos, ok? Aí vem os exercícios de parte, compaixão, perdão e prevenções de recaída, follow-up de longo tempo para essa paciente. Então, primeiro, segurança e regulação. Depois, exploração emocional. Porque sem estabilização, a investigação pode virar flooding, inundação emocional, e a gente pode ter problemas. Tá? Sempre penso nisso, tá? Então, ó, eu vou dar a minha opinião para vocês. Vocês podem discordar, não tem problema nenhum, tá? Hipnose tem, sim, efeito colateral. Hipnose tem, sim, contraindicação, como qualquer tratamento. Então, a gente tem que mapear os riscos dessa paciente, colocar em alerta, mapear colaterais. Ah, o paciente, depois da sessão de quimioterapia, ficou 5 dias chorando, isso é normal. Não, não é normal, não. Isso aí, porque o organismo dela está sendo... Ó, calma, é colateral. Tá? Então, a gente tem que prever tudo isso. Eu faço termo de consentimento informado para todos os meus pacientes. Todos os cuidados clínicos, inclusive com os critérios de interrupção do tratamento, se for necessário. Então, estou passando assim um ponto de vista bem meu. Né? O médico tem, por natureza, essa característica de cuidado, né? É porque a gente está lidando com uma terapia que não é bem entendida dentro do Brasil, vocês sabem disso, né? E nós médicos estamos sempre no radar, né, de chamados advogados de porta de hospital, né, que hoje é o que mais tem. Então, todo cuidado é importante, prontuário médico, etc. Então, a jornada terapêutica dessa paciente, eu vou passar rápido, ela incluiu a reavaliação médica, a psicoeducação, a partir do momento que eu senti que ela estava equilibrada, a exploração hipnoanalítica da memória autobiográfica, catarse controlada, ressignificação e atualização, regulação de orçamento corporal. O orçamento corporal está depois. Cara, é difícil a gente chegar para um paciente naquela condição e dizer, olha, você tem que movimentar. Olha, você tem que dormir melhor. Pô, doutor, eu vim aqui justamente porque eu não consigo dormir, não consigo me movimentar. Então, às vezes você precisa dar esse up para aí começar a trabalhar o orçamento corporal com mais vigor. Trabalho com partes protetoras, limites, escolhas e follow-up. Essa paciente está em segmento até hoje. Falei para vocês que hoje ela voltou comigo. Tá? Então, na evolução, eu coloquei aqui o que eu fiz com essa paciente do ponto de vista hipnoterápico. Tá? Trabalho emocional dela, ela fez a primeira consulta em setembro e só em novembro eu fui fazer técnicas de hipnoanálise, ponte pela emoção, terapia de Barthes, estado do ego, elementos de Gestalt, terapia baseada em perdão, pseudo-orientação no tempo, abordagens sistêmicas com clã materno e paterno, né? Aquele lance que foi falado do pai, né? Precisava rever esse clã paterno em relação à ancestralidade dela. Foco de ressignificação de feridas emocionais, especialmente relacionadas à mãe e ao pai biológico excluído. Bem colocado pela Cleide. Parabéns, Cleide. Visão bem tranquila. Humilhação e desvalor. E
em dezembro, comecei, eu sempre faço isso, eu pego primeiro a parte, eu falo, é um tratamento que vem de dentro para fora, né? Então, primeiro a gente vai começar a sanar as feridas internas, aí depois a gente vai ver o corpo, ela queria emagrecer, percentual de gordura, até polissonografia, deixei para fazer só depois que muita coisa já estava trabalhada, tá? Coloquei esse slide mais para os médicos, né? Teve uma série de outras medidas que eu tomei com essa paciente em relação a ajuste tireoidiano, ajuste de drogas tireoidiano. Teve um momento que eu propus para ela uma virada metabólica com o uso da tirzepatida, do análogo de GLP. Olha que interessante, em junho de 2025 eu quis fazer uma colonoscopia preventiva, né? Mais de 40, o paciente já estava com uma faixa etária superior a 40 anos e tem um histórico familiar de câncer em primeiro grau, e eu encontrei ali um adenoma tubular com displasia leve, uma lesão potencialmente que potencialmente poderia se transformar num câncer nos próximos 10 anos, se foi retirado. Iniciei para ela uma testosterona tópica em dose bem baixa, adequada para a mulher, no momento que ela já estava fazendo atividade física de uma maneira mais intensa. Enfim, o processo termina praticamente em março de 2026 agora, onde a paciente já mostra sinais extremamente importantes de melhora clínica, né? E a função nossa daqui para frente é manter o equilíbrio. Só para finalizar aqui. Tá. Trouxe esse slide que é interessante, alguns relatos dela em relação à hipnoanálise, né? Lembra que eu falei? Que pesos essa paciente carregou por muito tempo? Essa resposta tem que vir dela, né? Através dos insights que ela mesma teve. Então, ela aprendeu que não começou a carregar o peso agora, né? Que os sintomas atuais, eles se devem a um mecanismo de proteção que começou a funcionar muito cedo. Olha, ela entendeu que ela aprendeu a ser forte antes de aprender que podia descansar. A mulher eficiente, controlada, disponível, e que o corpo dela tentou a proteger, mas que ela não precisa continuar vivendo continuamente como se ainda estivesse naquele ambiente da infância. Tá? Projectos maternos, introjetores paternos, a terapia sistêmica, enfocando os ancestrais e a mãe, tudo isso foi trabalhado com essa paciente. Ponto importante de ressignificação e transformação, em um determinado momento, essa paciente resolveu que ela queria começar a tocar violoncelo. Olha que interessante. E a música, para ela, acabou sendo algo muito importante para a transformação e ressignificação. Então, tudo isso a gente tem que estar olhando junto ao paciente. A regulação do orçamento corporal teve certos fatores que ela não conseguiu aderir. Então, nem tudo ela adere, né? Então, o que ela aderiu? A hipnose curta à noite, a respiração regulatória, as pausas ultradianas, que foi falado pelo Dr. Osmar, redução parcial do café, ritual de sono, higiene do sono, técnicas de grounding, de aterramento, mas ela não quis ir para atividade física estruturada, não gostou de yoga, não gostou de mudar amplamente o cardápio alimentar, não gostou do mindfulness, né? Então, tudo isso, olha a coisa centrada na pessoa. E você vai negociar com ela, tá? Para que você trabalhe de uma maneira integrativa o elemento do orçamento corporal. Trabalho com as partes protetoras, tudo isso vocês já sabem. Eu não vou nem entrar, porque não vamos ficar discutindo aqui coisas que vocês já sabem. E olha a evolução, né? Em 10 meses, ela chegou lá naquele score, saindo de um score inicial de 102, né, que vocês viram lá, para um score de 22, tá? Então, vocês podem entrar aqui no Círculo, vir pesquisar, aí vocês colocam o que vocês quiserem. Por exemplo, a alostase aqui, e aí os artigos que falarem sobre... Os artigos que falarem sobre a alostase vão aparecer para vocês. Que bobagem. Um dos artigos é esse. Aí, apareceu. É esse que está na tela. Ele é muito legal. Tá? Eu quero ver até se eu chamo a doutora Maria Cordeiro de Souza, que escreveu esse artigo em português, para fazer uma aula para a gente. É um artigo em português falando sobre essa relação homeostase e a teoria da alostase. Bem legal de ler. Vocês vão ter insights sobre essa história que eu falei, que vem desde Seyle, passando por Walter Cannon, vão dar para vocês bases bem interessantes sobre o que a gente falou e talvez complemente aquilo que a gente citou.